pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é a sucessão trabalhista, também chamada sucessão de empregadores. A sucessão trabalhista ou sucessão de empregadores está previsto no artigo 10, 448 e 448-A da CLT. Na realidade, essa figura não tinha uma normatização específica. Ela já era aplicada na Justiça do Trabalho, mas através de uma construção doutrinária e jurisprudencial. Somente com a reforma trabalhista, Lei número 13.467 de 2017, que entrou em vigor em 11/11/2017, é que vamos ter uma regulamentação específica quanto à sucessão de empregadores, com a inserção do artigo 448, letra A da CLT. Mas o que vinha a ser a sucessão trabalhista? A sucessão trabalhista ela é obtida através do cotejo das regras gerais do artigo 10 e 448 da CLT. Vamos lá? Você agora para aí, pega a sua CLT, vamos acompanhar pela leitura desses dois artigos, na verdade 3, porque eles são muito importantes para a nossa área. Pega aí sua CLT, vamos lá? Segue aqui junto comigo. Artigo 10. O artigo 10 fala a seguinte coisa: a alteração da estrutura jurídica da empresa não tem qualquer influência no contrato de trabalho ou nos direitos adquiridos pelo empregado. O que traz esse artigo? Esse artigo diz que se a empresa modificar sua estrutura jurídica, por exemplo, a empresa era um microempreendedor individual, era um MEI, e conseguiu mais sócios e virou uma sociedade limitada. Então, ela passou de MEI para sociedade limitada. Alterou o seu contrato social, alterou o seu corpo de sócios, alterou o seu contrato social, alterou o seu corpo de sócios e alterou a sua forma societária, passou de MEI para sociedade limitada. Essa alteração tem alguma influência no contrato de trabalho? A resposta é não. Essa alteração da forma da sociedade da empresa, da pessoa jurídica, não traz qualquer influência para o contrato de trabalho, nem para os direitos do empregado. Ou seja, se eu sou empregado e eu já tinha adquirido direito a férias quando a empresa ainda era um microempreendedor individual, após essa alteração, o meu direito ao usufruto de férias permanece intacto. Não tem qualquer alteração nesse direito, porque essa modificação no corpo, na estrutura da empresa, não afeta o meu contrato de trabalho. É exatamente essa a dicção do artigo 10 da CLT. Além disso, como norma geral da sucessão trabalhista, a gente tem também o artigo 448 da CLT. O que traz o artigo 448 da CLT? Me acompanha aí, você do outro lado. Diz o seguinte: a modificação na titularidade, ou seja, na propriedade da empresa, também não afeta os contratos de trabalho. Repito, a modificação na titularidade da empresa também não afeta os contratos de trabalho. Ou seja, se eu tinha uma empresa de 5 sócios, ampliei para 10 sócios, alterei o meu contrato social, passando de 5 sócios para 10 sócios. Essa modificação na quantidade, no total de donos da minha empresa, não traz qualquer alteração para o contrato de trabalho do empregado. Ele não precisa ser demitido e readmitido, porque eu vou mudar o corpo societário da empresa. Os direitos que ele já possuía antes dessa alteração não sofrem nenhuma alteração. Por exemplo, se ele tinha ganhado direito a PLR, por exemplo, participação nos lucros da empresa, se ele tinha lucros e resultados, se ele tinha ganhado, tinha direito a uma importância de PLR, importância de R$10 mil a título de PLR, alterou a quantidade de donos, alterou a quantidade de sócios daquela empresa, permanece o direito de ganhar a PLR daquele empregado, porque essa alteração na propriedade, na titularidade da empresa,
não faz qualquer diferença para efeitos do contrato de trabalho, certo? Mas atenção, essas modificações são apenas para o contrato de trabalho. O que a gente está tratando aqui é apenas para efeito de contrato de trabalho. Tanto é assim que o nome da sucessão é sucessão trabalhista. O ângulo que a gente está olhando aqui é o dos contratos de trabalho, certo? Então, caso a empresa altere a sua forma societária, caso a empresa altere a sua quantidade de sócios, de proprietários, de donos da empresa, mude de endereço, nenhuma dessas alterações tem o condão de fazer qualquer modificação no contrato de trabalho ou nos direitos adquiridos pelo empregado. Vão piorar? Só um pouquinho, vão piorar? Ok, se mudar o sócio, não faz diferença. Se mudar a sede, não faz diferença. Se mudar a forma societária, não faz diferença. Mas, e se eu vender todo aquele ponto comercial com tudo que tiver dentro, faz diferença nesse contrato de trabalho? O que vocês acham? Vamos lá. Artigo 448, letra A da CLT é quem nos vai dar essa resposta. O artigo 448, letra A da CLT, ele foi inserido pela reforma trabalhista, como a gente já disse em outra oportunidade, Lei 13.467 de 2017. O artigo 448 da CLT, letra A, trouxe, ou pelo menos tornou escrita as regras que já eram aplicadas pela Justiça do Trabalho para a sucessão trabalhista. Quais são os critérios trazidos por essa norma para que seja configurada essa sucessão trabalhista? Existem dois critérios que caracterizam e identificam essa sucessão trabalhista. O primeiro deles é o exemplo que a gente está trazendo agora. Toda vez que uma empresa alienar, cindir, fundir toda a sua estrutura produtiva ou pelo menos parte significativa dessa estrutura, toda vez que a empresa vender parte significativa dessa estrutura produtiva, ou seja, seus equipamentos, sua sede, além disso, toda vez que essa nova adquirente da unidade produtiva da empresa continuar no ramo da atividade da empresa anterior, opera-se a sucessão trabalhista. Repetindo, dois requisitos: a transferência da unidade produtiva da empresa ou pelo menos parte significativa dessa unidade. Segundo requisito, a continuidade do adquirente no ramo da atividade comercial da empresa sucedida. Exemplo, vamos dar exemplo que agora vai ficar claríssimo. Eu tinha uma padaria, Padaria Jamile. Padaria Jamile vendia um croissant deli, vendia um croissant delícia, tinha a sua sede, tinha um movimento bacana, mas depois de um tempo eu me cansei daquele negócio e queria me desfazer dele. Vendi todo o meu ponto comercial fechado, como a gente diz, porteira fechada, com tudo que tem dentro. Vendi todos os equipamentos, toda a sede, tudo. Vendi a empresa toda para outra pessoa, certo? Para outra pessoa jurídica, a Padaria Valente. A Padaria Jamile, então, vendeu toda a sua estrutura para a Padaria Valente. A Padaria Valente entrou, aproveitando, claro, aquela estrutura, mas pintou, colocou sua logomarca, tirou o nome da frente que estava escrito Padaria Jamile, colocou lá Padaria Valente, pegou o croissant que era Croissant Delícia e colocou o nome Croissant Super Delícia do Valente, fez uma maquiagem na empresa. Mas era outra empresa, a Padaria Valente não tinha nada a ver um dono com o outro. A Padaria Valente tinha outro CNPJ. Os donos antes disso nem se conheciam, nunca tinham se visto, apenas firmaram um negócio jurídico que era a aquisição daquela unidade produtiva de forma completa, certo?
Então, a Padaria Valente chegou e falou assim, bom, adquiri tudo, mudei, coloquei minha marca, coloquei meu nome, para ficar perfeito, eu quero demitir todos os empregados da Padaria Jamile. A partir de agora, empregados novos, eu não quero nenhuma vinculação com a Padaria Jamile. Pergunto para vocês, operou-se a sucessão trabalhista nessa situação? Ele demitiu todos os empregados, não ficou nenhum, não aproveitou nenhum. Ainda assim a gente tem sucessão trabalhista? A resposta é sim. Gente, toda vez que a pessoa compra, adquire a unidade produtiva e mantém-se no mesmo ramo da atividade comercial, ou seja, a Padaria Jamile foi vendida e foi ocupada por uma nova empresa que não tinha nenhuma vinculação uma com a outra, mas que continuou no mesmo ramo de atividade comercial, ou seja, eu vendi uma padaria e no lugar eu coloquei outra padaria. Mas, professora, ele demitiu todo mundo. Não é condição da sucessão de trabalhistas, sucessão de empregadores, a manutenção dos contratos de trabalho. Na verdade, aquele empregado, ele nunca precisou ter trabalhado para a sucessora para que ela adquira a responsabilidade, certo? A manutenção desses contratos, o aproveitamento do corpo de empregados pela empresa sucessora, que é quem sucedeu a empresa, no caso a Padaria Valente, não é condição, não é requisito para a conclusão da sucessão trabalhista. Então, ainda que a nova empresa demita todos os seus empregados, ainda que ela mude a fachada, seja outro CNPJ, ainda que as duas empresas não tenham sócios em comum, nunca tenham se visto, nunca tenham se conhecido, quando uma empresa sucede a outra, tá? A empresa sucessora e a empresa sucedida, quando o sucessor adquire toda a unidade produtiva da empresa sucedida e permanece no mesmo ramo de atividade comercial, há sucessão de empregadores. Há sucessão de empregadores. E qual é o efeito dessa sucessão? O efeito dessa sucessão é que o sucessor responde por todos os débitos trabalhistas do período, inclusive anterior à operação da sucessão. O sucessor responde por todos os débitos trabalhistas, inclusive no período que aquele empregado era da sucedida. Então, no meu exemplo, eu, Padaria Valente, caso algum dos empregados da Padaria Jamile, que é a antiga sucedida, entre na Justiça do Trabalho, quem vai responder pelo débito da Padaria Jamile sou eu, a sucessora, a Padaria Valente. Ah, mas esses empregados nunca trabalharam para mim. Não interessa, não é condição da sucessão trabalhista que aquele empregado tenha trabalhado para a sucessora. Não é condição da sucessão trabalhista a continuidade dos contratos de trabalho. Então, ainda que a sucessora, a Padaria Valente, demita todos os seus empregados, ele continua responsável por todos os débitos trabalhistas, inclusive aqueles contraídos no período da sucedida, ou seja, aqueles contraídos no período da Padaria Jamile, certo? Então, a responsabilidade é total do sucessor. Só tem uma exceção. Essa empresa sucedida só responde com o sucessor em caso de fraude. Caso fique verificado que houve uma fraude nessa alienação entre a sucedida e o sucessor, nessa situação de indício de fraude, a responsabilidade é solidária entre as duas empresas, ou seja, responde ao mesmo tempo pela dívida toda, tanto a empresa sucedida quanto a empresa sucessora. Fora dessa situação, a responsabilidade é total e integral do sucessor. E a alegação de nunca ter trabalhado para o sucessor ou de uma empresa não tem nada a ver com a outra, são empresas independentes,
não exclui a responsabilidade, porque operou-se a sucessão trabalhista. Combinado? Ok, beleza. Vou ficar responsável por tudo, mas eu tenho uma carta na manga. Eu, Padaria Valente, que fui o sucessor, comprei o ponto e continuei no mesmo ramo de atividade da Padaria Jamile. No contrato de venda, eu coloquei uma cláusula dizendo que eu me eximia de qualquer responsabilidade pelo período anterior, período que a padaria, o ponto comercial, era da sucedida. Eu coloquei lá bonitinho no meu contrato, então eu não vou responder por nada. Engana-se. O sucessor responde perante os débitos trabalhistas integral e total, mesmo que conste do contrato de alienação, cláusula de não responsabilidade por débitos atuais ou débitos anteriores, certo? Essa cláusula serve apenas para que o sucessor, em uma ação regressiva, tente reaver os valores que ele vai ter que pagar na Justiça do Trabalho por aqueles contratos que foram da época da sucedida. Então, essa cláusula de não responsabilidade entre as duas empresas, ela se opera apenas para efeito de ação regressiva. Perante a Justiça do Trabalho, o sucessor é o único responsável. O sucedido só responde por débito trabalhista em caso de fraude. E mesmo assim, ele não responde sozinho, ele responde de forma solidária com o sucessor, certo? Então, a responsabilidade é total e integral da empresa sucessora, desde que presente os requisitos da sucessão trabalhista. Ok? Vamos piorar mais um pouquinho? Tá ficando fácil demais? Ok. Agora, eu, Padaria Jamile, vendi a minha padaria para a Padaria Valente, só que eu, Padaria Jamile, integrava um grupo econômico, um grupo grande econômico, formado por uma padaria, um supermercado, um restaurante, uma gama de empresas através de um grupo econômico. Pergunto para você, fala Valente, a Padaria Valente vai responder, já que vai se operar a sucessão trabalhista, ou seja, a Padaria Valente vai adquirir a unidade produtiva da Padaria Jamile, continuar no mesmo ramo de atividade, só que a Padaria Jamile integra um grupo econômico. A Padaria Valente vai ter que responder de forma total e integral pelos débitos da Padaria Jamile e pelos débitos de todas as empresas do grupo econômico que compõe a Padaria Jamile? Pergunto para vocês. Não, de forma alguma. Os termos da orientação jurisprudencial número 411 da CLT dizem que toda vez que se opera a sucessão trabalhista, só que a empresa sucessora adquiriu apenas uma das empresas do grupo econômico, ela fica responsável integralmente pelos débitos contraídos, débitos trabalhistas contraídos apenas por aquela empresa do grupo e não por todo o grupo econômico. Então ela vai responder sobre os débitos trabalhistas apenas da Padaria Jamile. As outras empresas do grupo, o sucessor não tem responsabilidade. Certo? Esses são os termos da nossa sucessão trabalhista. Ok, mas vamos piorar um pouco mais. Tá fácil demais. Já entendi que sucede, já entendi que é para efeitos trabalhistas, já entendi que a responsabilidade é integral do sucessor. Só responde o sucedido em caso de fraude e de forma solidária, ou seja, o sucessor não se livra dessa responsabilidade em nenhuma hipótese, mas eu acompanhei muito recentemente, né, aí um tempo atrás, lá pelo ano de 2004, a venda da Gol. E essas pessoas, os novos contratos, né, as pessoas que estavam lá na antiga companhia, ficaram a ver navios, porque continuam até hoje tentando ver esse débito que ainda está em aberto. Por que não se operou a sucessão trabalhista nessa situação? Gente,
por conta de um dispositivo específico da Lei de Falência, o artigo 141, inciso 2 da Lei 11.105 de 2005, Leis de Falência, quando a empresa é alienada no âmbito do processo falimentar e somente nesse âmbito do processo falimentar, não se opera a sucessão trabalhista nessa situação. Então, se eu adquiro uma empresa através de um leilão, de uma falência, ou através de uma aquisição num processo de falência, não se opera a sucessão, ainda que presente os requisitos, por expressa exclusão legal. E essa norma do artigo 141, inciso 2, é uma norma especial, então afasta a norma geral do artigo 10 e 448 da CLT, razão pela qual eu não tenho sucessão trabalhista quando a aquisição da empresa é em processo falimentar. Mas, e na recuperação judicial? Já que eu tenho na falência, eu tenho na recuperação judicial, bom, aqui a gente tem um tema controvertido. O artigo 60 da mesma lei, a Lei 11.101 de 2005, apenas exclui a sucessão trabalhista as empresas em processo falimentar. No artigo da recuperação judicial, ela apenas isenta das dívidas tributárias, mas não das dívidas trabalhistas. Então, houve uma grande celeuma quanto a isso, de aplicação ou de falta de aplicação da sucessão trabalhista apenas para os casos de falência. Nos casos de recuperação judicial, muitos entendiam que, como não havia uma previsão legal expressa, a sucessão trabalhista se operava normalmente. Mas o STF já resolveu essa situação através da ADI 3934 dígito 2. Anota aí, ADI 3934 dígito 2. Nessa ação de inconstitucionalidade, o STF declarou constitucional essa norma e disse que sim, como não se aplica a sucessão trabalhista no processo falimentar, também não se aplica a sucessão trabalhista quando em recuperação judicial, porque o objetivo é a recuperação daquela empresa, princípio da conservação da empresa que a gente trouxe com essa lei. Então, a sucessão trabalhista não acontece tanto quanto a empresa é adquirida em processo falimentar, quanto a empresa é adquirida em processo de recuperação judicial. Ok? Essas foram as informações que a gente trouxe hoje para vocês sobre a sucessão trabalhista, tema em alta e de larga aplicação da Justiça do Trabalho. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, se inscreva no meu canal. Beijo e até os próximos conteúdos.